Olá pessoal, bom dia, sou o professor Roberto Lhamas e nós vamos dar continuidade ao capítulo do livro de vocês que fala sobre os portugueses na porção oriental do mundo. E a professora Milena, ela chegou a falar com vocês já deu início a essa discussão, a esse assunto, falando justamente sobre os portugueses chegando ao território que conhecemos como as Índias. E a professora falou a vocês como se deu essa chegada, em que momento eles chegaram, se foi uma chegada pacífica, uma chegada violenta, se aconteceu conflitos ou não aconteceu. E agora nós vamos dar continuidade a todo esse processo de navegação para o Oriente e a comercialização que os portugueses vão fazer a partir desse processo de navegação em direto para o Oriente. Pessoal, e para a gente falar dos portugueses indo em direção para o Oriente, agora nós vamos citar dois territórios importantíssimos para vocês, para que nós possamos entender como foi esse momento de expansão comercial e territorial. Estou falando, pessoal, tanto da China quanto da Índia. Tanto a China quanto Japão, tanto a China quanto o Japão, eles vão ter uma importância muito grande para Portugal. Só que diferentemente lá da Índia, que os portugueses tiveram uma atuação meio violenta através de uma dominação territorial, aqui na China e no Japão a situação vai ser diferente. Até mesmo porque, pessoal, a realidade da China com a Índia são bem diferentes. A realidade do Japão, se você for comparar com a Índia, também é bem diferente. E essa diferença fez com que os portugueses também agissem diferentes na maneira em que eles vão dominar ou manter essa comercialização. Enquanto que lá na Índia os portugueses chegaram com certa violência, aqui na China você vai ter a diplomacia. O que é a diplomacia? A negociação, a pacificidade. Por que isso vai acontecer? Por que essa atuação dos portugueses vai se dar de uma forma diferente, tanto na China quanto no Japão? Porque, pessoal, quando os portugueses chegaram no território chinês, lá por 1513, os portugueses encontraram um território chinês muito diferente do indiano. Ao começar, pessoal, com a marinha chinesa. Pessoal, a marinha chinesa era considerada na porção oriental uma das mais fortes marinhas que fazia a segurança marítima do território chinês. Então, você encontra uma marinha militarizada de uma forma bem mais organizada e bem mais armada do que lá na Índia, por exemplo, que a facilidade que os portugueses tiveram em dominar o comércio indiano vai ser diferente do que você vai ter aqui na China. Então isso vai te mostrar que a marinha, o armamento que eles têm, serão totalmente superiores ao que você tinha na Índia, por exemplo. Então daí o porquê os portugueses escolherem uma outra maneira de implantar essa comercialização. Através da invasão territorial não dava. Não dava porque se você invadisse o território, os portugueses iam sair perdedores. Porque eles não tinham uma marinha totalmente organizada que os chineses tinham. Então, invadir território não dá. Então vamos passar para a comercialização. Essa comercialização vai se dar através da diplomacia, da conversa, do diálogo, da troca de mercadorias. Só que, inicialmente, os chineses não vão ter tanto interesse assim em relação aos produtos ofertados pelos portugueses, tá? Então, inicialmente, você tem uma certa rejeição a esse comércio, tá, feito pelos portugueses em relação aos chineses. A China é algo que impressionou muito os portugueses, até mais do que a questão da própria marinha, mas a China, ela era conhecida, pessoal, como um celeiro de invenções. Por que é um celeiro de invenções? Porque você tem tecidos, você tem alimentos, você tem perfumes, você tem vestimentas,
você tem uma série de produtos, papel, impressão em placas de madeira, ou seja, é tanta invenção que na época não existia na porção ocidental da Europa e já existia na China. É por isso que a China se tornou um mercado muito cobiçado pelos portugueses devido aos produtos inovadores que eles tinham e que nenhuma outra parte se tinha igual. Então, pessoal, você vai ter um mercado chinês em que vai despertar muito interesse pelos portugueses. E esse mercado vai se dar principalmente através da venda e compra de mercadorias. Os portugueses vão levar lá para a China um tipo de mercadoria que vai ser de grande utilidade para os chineses, que é justamente a prata. A prata vai ser um dos produtos, um dos poucos produtos, na verdade, que vai despertar o interesse do chinês em comercializar com o português. Por quê? Vai ser através da prata que você vai ter a cunhagem de moedas. Ou seja, os chineses que já usavam o papel moeda, né, a cédula, o papel como forma de troca, agora vão passar a usar a prata trazida pelos portugueses. Então isso vai fazer com que os chineses despertem essa vontade de comercialização, tá? Devido à importância da prata para eles. Lá em 1555, tá, os portugueses vão fazer uma espécie de aliança com o governo chinês, com o imperador chinês, que na época quem estava no poder da China era a família Ming, né, a dinastia Ming. Então o imperador chinês vai manter essa aliança com os portugueses, tanto é que lá em 1555 você vai ter uma fortaleza construída na ilha de Macau. E essa fortaleza vai servir como um importantíssimo entreposto comercial, vendendo tanto os produtos chineses quanto produtos portugueses. No Japão, a situação foi um pouco diferente, até mesmo porque o Japão possui uma realidade, naquele momento, na chegada dos portugueses, que a China não possuía. Um exemplo que eu dou a vocês: quando os portugueses chegaram lá no Japão, eles encontraram um Japão envolvido com conflitos internos. Que tipo de conflitos? Na época, você tem alguns proprietários rurais, né, os daimyos. Daimyos, pessoal, são nomes dados àqueles que eram proprietários de terras no Japão, né? E os daimyos, eles possuíam um poder grande dentro do Japão. Só que como eles estavam em conflito, né, eles estavam em disputa de poderes por aumento de terras, ou seja, por expansão territorial. Professor, por que eles estavam se expandindo territorialmente, se eles já eram proprietários de terras? Porque eles queriam aumentar o seu poder. Quanto mais terras eles dominassem, maior seria o seu poder. Então o Japão já se encontrava em um momento de conflito interno muito grande da chegada dos portugueses. Até o imperador japonês, né, juntamente com os seus auxiliares, que são chamados de shoguns. Para quem não sabe, pessoal, shogun são condecorações, né? São uma espécie de títulos que eram dados, que eram fornecidos à alta patente de militares, tá? Então, nem os imperadores, junto com os shoguns, conseguiam conter esses conflitos internos que você tinha no Japão. Isso vai fazer com que os portugueses utilizem desses conflitos para poder desenvolver o comércio interno lá no Japão. Um dos produtos que os portugueses vão levar e que vai acabar despertando o interesse dos japoneses vai ser o armamento de fogo. A arma de fogo, né, que vai ser levado pelos portugueses para o Japão nesse momento, vai servir de grande interesse para que os japoneses mantenham essa comercialização para com os portugueses. Até mesmo porque, pessoal, na época, as principais técnicas que se tinha de conflito, que se usava no meio dos conflitos, era justamente a técnica dos samurais, né? Vocês assistem a esses filmes, né, de samurais, aquelas lutas com espadas e tal. Era desse jeito que funcionava a
a principal técnica de luta, né, de conflito dentro do Japão. E o nome do armamento que era levado pelos portugueses era chamado de mosquete. Daí que veio o nome mosqueteiros. Esses conflitos que vão começar a se dar, né, vai começar a ganhar outras notoriedades a partir dessa chegada desses armamentos. E o interessante que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, para uma coisa. Quando os portugueses chegam dentro do território japonês e mostram para eles os mosquetes, que nada mais é que o armamento de fogo, isso muda as técnicas de luta dos japoneses. Deixa-se de ter um pouco aquela técnica dos samurais, que passam a ser técnicas bem tradicionais, passam a ser utilizado a partir de então as técnicas de arma de fogo, os armamentos de fogo, através dos mosquetes. Tanto é que até os daimyons, que usavam muitos samurais para impor os seus poderes, lembram dos daimyons que eu falei a vocês, os grandes proprietários de terras, que usavam os samurais para impor o seu poder, eles vão sofrer muitas perdas feito pelos mosqueteiros, que eram justamente aqueles que utilizavam o armamento de fogo vendido pelos portugueses lá no Japão. Ok? Pessoal, olha só, os portugueses, eles vão ter tanta importância dentro do Japão, que inclusive até os padres jesuítas, eles vão constituir uma região onde eles vão fundar uma cidade cristã lá no Japão. Vocês já ouviram falar na cidade de Nagasaki, não já? Uma região até que foi bombardeada lá na Segunda Guerra Mundial. Não teve Hiroshima e Nagasaki? Pois é, a cidade de Nagasaki, ela foi fundada por portugueses. E elas tiveram como implantação da principal religião o cristianismo, através dos padres jesuítas. Aqueles padres jesuítas que vieram aqui para o Brasil, catequizaram o índio, parará, parará. Pois é, outros padres jesuítas também foram para o Oriente e lá no Japão fundaram a cidade de Nagasaki. Onde nessa cidade de Nagasaki você tinha a implantação da fé cristã. Foi considerada durante um bom tempo a maior cidade cristã do Japão. Só que com o passar do tempo, né, com a ascensão de alguns grupos no poder do Japão, entre eles os shoguns. Tanto é que quando vocês forem estudar no livro de vocês, vocês vão ver que o shogunato é a mesma coisa que shoguns, tá, pessoal? O shogunato é o nome dado para um grupo de shoguns. Pessoal, quem são os shoguns mesmo? São aqueles títulos de nobreza que era dado à alta patente dos militares. Quando esses shoguns assumem o poder do Japão, crescem o poder no Japão, eles vão passar a expulsar os jesuítas de Nagasaki e vão proibir, tá, a crença do cristianismo em Nagasaki. Tanto é que muitos padres jesuítas foram expulsos e muitos cristãos que viviam em Nagasaki na época foram perseguidos e punidos, queimados até crucificados, tá? Então você tem essa trajetória da participação de Portugal, né, nessa comercialização que eles vão ter lá no Oriente. Tudo bem? Pessoal, eu peço que vocês respondam algumas questões do livro de vocês, tá? Para a gente fixar um pouco mais essa trajetória, essa chegada dos portugueses na porção oriental do mundo, tá? Do planeta. E eu queria que vocês fizessem as questões da página 29 do livro de vocês, tá? Respondam, são apenas apenas uma questão. Eu queria que você respondesse, porque essa questão vem falando dessa chegada dos portugueses no Japão. Eu queria só que vocês respondessem, apenas ela é de fato dissertativa, ou seja, você vai escrever a sua resposta, e aí você me envia para eu ter me envia, no caso, tá? Alô, pessoal da minha turma, aquele que for
da turma da professora Milena pode enviar para ela também, assim como se quiser enviar para mim não tem problema nenhum, tá? Estamos juntos nessas aulas, seja para mim ou seja para ela, pode enviar, mas respondam essa questão, só para a gente fixar mais esse conteúdo aí na cabeça de vocês. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida é só falar comigo ou com a professora Milena, nós estamos sempre prontos a falar com vocês. Ok? Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia. Se cuidem.